Olá pessoal, um ótimo dia, tarde, noite. Eu falo assim porque de repente varia muito o horário que as pessoas vão me assistir. Eu sou o pastor Luiz Fernando e nós estamos aqui no templo do Cenáculo da Restauração, na cidade de Sumaré, aonde nós tivemos aqui um momento de oração e eu vou gravar uma palavra curta, simples. Antes mesmo aqui nós estávamos intercedendo pelo caderno de oração, mas também nós estávamos orando para que essa palavra que a gente vai ouvir aqui, através desse pequeno vídeo, toque na nossa vida, liberte pessoas, sare, cure, porque nós estamos aí, todos sabem, em momentos muito difíceis, momentos em que existe muito pânico em alguns lugares do mundo, e eu tenho a certeza que a palavra de Deus é a resposta, é a solução, é a saída para tudo que nós precisamos. E o texto que nós vamos ler está aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Ouça: quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A vontade de Deus é sempre boa. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2 afirma isso. Não é da vontade de Deus que ninguém viva sofrendo, que ninguém viva doente. A peste, a praga não é da vontade de Deus. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas Deus já sabia que faltaria entrega diante dele, obediência diante dele. Deus já sabia, falando com Salomão, em um dos momentos que as pessoas mais obedeceram a Deus, Deus já sabia que haveriam desvios, que haveria desprezo com a palavra. Portanto ele diz: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quando houver humildade. Então ele já sabia que não haveria humildade. Tudo que está acontecendo nesse mundo, as notícias que vão chegando aí a quase 10 mil mortos por causa desse vírus, nós sabemos que existe muita ganância por trás disso. Nós sabemos que é falta de humildade, é muita cobiça por poder, é um querendo ser maior do que o outro. E até mesmo dentro das igrejas, as pessoas falam: não, isso aí é só no cenário político. Não, falta humildade em muitos lugares. Hoje as pessoas estão muitas das vezes trancadas, de quarentena, e muita gente está clamando por uma solução, está buscando resposta, está buscando saída, mas o próprio Deus já sabia disso, que faltaria humildade. Portanto ele vai falando: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor já sabia que aconteceria tudo isso daqui. Ele já sabia que nós íamos precisar nos humilhar, buscar a face do Senhor, orar, coisa que muitas das vezes a gente passa horas na frente de uma televisão, na tela de um celular, batendo papo com todo tipo de gente, mas essas coisas são deixadas de lado, a comunhão com Deus é deixada de lado, e o Senhor já sabia. E a coisa mais importante agora, meus irmãos, não é nem simplesmente clamar para desaparecer uma peste, é se humilhar de verdade na presença de Deus, é buscar a face do Senhor, é reconhecer que existe um Deus acima de tudo isso, que nos ama, que nos quer bem, que nos ama tanto
que enviou o Filho dele para ser crucificado, morto, sepultado em nosso lugar, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, ele ressuscitou, e todo aquele que nele crê alcança a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que ele deu o seu Filho. Interessante, ele não amou a igreja, ele amou o mundo. O coração e os olhos do Senhor não está voltado simplesmente para os que estão dentro dos templos. A vontade de Deus não é que simplesmente evangélico seja salvo, até porque Deus nem é evangélico. Não se escandalize com o que eu vou te dizer, mas a mão do Senhor, o amor dele e a bondade dele está muito além de placa de igreja. Quantos crentes hoje se acham proprietários de Deus? E eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão sobre a China, está sobre a Itália, está sobre o Japão, Estados Unidos e todo lugar aonde uma pessoa se humilhar e orar e buscar o Senhor e se arrepender, a mão dele vai se estender e ele vai salvar, e ele vai curar, e ele vai libertar. Não importa os teus pecados, não importa a sujeira que você já tenha se metido, a misericórdia de Deus, a mão dele está estendida em seu favor, e ele quer salvar, ele quer curar. O Senhor já sabia de tudo isso, e ele disse, num momento de muita glória, tudo dando muito certo, o reinado de Salomão bombando, o templo, a coisa mais linda, feita aqui, tudo certinho, dentro da vontade de Deus. E nessa hora aqui, no auge, aonde tudo está mil maravilhas, Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender, e se converter, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Num auge, num momento maravilhoso, Deus fala isso. Mas alguém poderia falar: que esquisito isso que Deus está falando. Deus já sabe, Deus já está sabendo de toda a arrogância, de toda a soberba que tem por trás disso tudo, a fome por poder, sabe, as pessoas fazendo o que dá na cabeça, orgulho, prepotência, fama, dinheiro, comprando o caráter do ser humano. Deus já está sabendo disso. E eu não estou falando simplesmente da China, da Itália, eu estou falando de todos nós. Eu estou falando de pastores, de líderes. Eu estou falando de nós que ocupamos esse altar que está atrás de mim aqui, Não estou falando do mundo, eu estou falando do mundo e da igreja. Porque quando Daniel começou a orar, sabe quais eram as palavras de Daniel? Ele falou: perdoa-nos, Senhor, porque nós nos desviamos. Daniel capítulo 10. Deixa eu conferir, é capítulo 9 ou é capítulo 10? Daniel, só um minuto. Capítulo 9. Daniel capítulo 9. A oração de Daniel. Então Daniel clama a Deus. Então ele fala assim, Daniel 9:18: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiando nas nossas justiças, porque ele mesmo já tinha confessado, como se o erro fosse dele. E eu e você sabemos que Daniel era uma pessoa desviada do mal, que não se contaminou com os manjares do rei da Babilônia, mas ele ora aqui se colocando na brecha. Ó Senhor, perdoa o nosso pecado, as nossas transgressões. E é assim que nós temos que orar, porque quem se acha muito certo está mais errado, é o mais errado de todos.
Quando o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Falta humildade entre nós, falta temor de Deus na terra, falta compromisso do Espírito Santo, e eu me coloco nessa brecha também. Nós podemos olhar mais para essa palavra e viver mais essa palavra, não apenas falar dela, mas praticá-la, andar nela. E o Senhor, o nosso Deus misericordioso, tremendo, já está estendendo a mão dele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até a peste coopera para o bem de quem se humilha diante de Deus. E eu quero que você que está assistindo esse vídeo, você que vai acompanhar esse vídeo na internet, ore juntamente comigo. Tem algumas pessoas aqui no templo, não estamos fazendo um culto, estamos seguindo as recomendações do pessoal para que a gente não aglomere uma multidão. Então essas pessoas que estão aqui, eu também peço que vocês orem comigo, estenda a mão aqui na direção desse celular. Vamos consagrar esse vídeo ao Senhor. E você que está aí na sua casa, no seu trabalho, ore conosco, feche os seus olhos. Pai maravilhoso, nós pedimos agora, não confiado nas nossas obras, na nossa bondade, mas confiado no teu amor, que o Senhor estenda a tua mão sobre essa terra, que o Senhor estenda a tua mão sobre os países, sobre a Europa, onde tanta gente tem perdido a vida, meu Pai. Senhor, vem com a tua misericórdia, porque pecamos, Pai, pecamos, falhamos. A razão de tanto sofrimento nessa terra, Pai, não é a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A razão é a soberba, é o orgulho, é a ignorância sobre a tua palavra, Pai. E eu me coloco diante do Senhor em favor de todos nós, Pai, e peço que a tua graça se derrame sobre essa terra, que o teu amor, que a tua misericórdia. Eu uso as palavras de Daniel: não oro confiado, meu Pai, nas nossas obras, mas na sua misericórdia. Pai, eu te apresento cada país, cada nação, o Brasil, as famílias, os lares, o continente americano, meu Pai, e tantos outros lugares, a Ásia, a própria China, meu Pai, e que a tua graça, tua misericórdia se estenda, venha sarar a nossa terra, meu Pai, venha colocar a tua mão, libera os seus anjos sobre essa praga e ela seja destruída em nome de Jesus. Mas acima de tudo, faça-se a tua vontade. Nós te louvamos e confiamos na tua palavra, no teu amor, e vamos continuar te servindo e te adorando em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Está aí a palavra, está aí. Entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nós estamos nessa terra, estamos nesse mundo, e a gente tem que vigiar e orar. Temos que vigiar e orar. Eu sei que tem gente aí falando: não, a gente tem que ter fé. Sim, a gente tem que ter fé, mas a gente também tem que se lembrar que houve muitas situações que o próprio Deus criou quarentena. O próprio Deus, no meio do seu povo, criou separação, quarentena, para que pragas não se alastrassem. Basta ler a Bíblia que você vai encontrar isso que eu estou falando. Tá bom? Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde poderosamente, em nome de Jesus. Amém.